Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês nesta tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente com nossa amiga Aninha. Vamos estar refletindo hoje sobre o nosso tema. Depois eu vou pedir até a produção que acenda um pouco mais a luz, né? Acho que tem uma... Para que traga a luz. Lembro que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos, meus amigos, da importância da participação de vocês, com perguntas, comentários, dúvidas, que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também através do nosso número de WhatsApp, 021 Rio de Janeiro, 96632 8040. Ou também podem ser enviados e-mails para redebrasilespírita.com.br. Importante deixarem o e-mail, porque caso não conseguimos responder aqui, se não tivermos tempo no finalzinho, responderemos por e-mail. Mas não deixe de enviar, é muito importante a participação de vocês. Lembramos também sempre que a nossa proposta é uma proposta universalista, estamos sempre aqui com um tema diferente a cada sábado, falando de filosofia, ciência, religião e, em especial, a doutrina espírita. Somos espírito em essência, nesse momento aqui, no corpo físico, com as influências, vivendo com as influências da matéria, do plano físico, mas não podemos esquecer a nossa essência. Facilita, né, aí nos nossos conceitos, consequentemente nas nossas atitudes no dia a dia. Na semana passada estivemos aqui com o nosso amigo Luiz, falando da evolução e a compreensão do sentido de vida, né, para poder organizarmos bem isso. Qual o nosso sentido, qual o sentido que damos a esse momento aqui em Terra, esse momento mais uma reencarnação, né? Deixamos as influências externas linear, pautar o nosso sentido de vida ou não? Ou conscientizamos de que somos além do que isso? Foi um programa muito bom e com uma repercussão muito boa. Hoje, mais um tema aí muito relevante, um tema bom, um tema que acreditamos nosso tempo vai ser pouco para falarmos aí a respeito. Logicamente, vamos ficar a dever, mas vamos, né, pegar alguns tópicos, alguns pontos relevantes para a gente estar refletindo. A disciplina do pensamento, né? O que é a disciplina? Nós temos aí algumas definições de alguns sábios, né? Alguns espíritos que vivenciaram aí pensamentos, sentimentos e atitudes mais elevadas, né? Mais altruístas, que nos diz que Chico Xavier, em uma das suas definições, ele nos diz que a disciplina é uma chave da qual nós podemos entrar e sair, ou seja, abrir qualquer porta, né? É um instrumento para que possamos controlar, apaziguar os nossos sentimentos, né? A essência, o que está dentro, o que está em nosso interior, para que possamos suavizar um pouco mais os nossos dias aqui em Terra. Não é isso, Aninha? É verdade. Tudo bem, gente? Boa tarde, William. É interessante quando a gente falar de disciplina do pensamento, que o pensamento traz uma sensação de independência, né? De que ele tem vida própria, de que ele vai para onde ele quer, a hora que ele bem entende. E aí quando a gente fala que é preciso disciplinar o pensamento, parece que a gente quer controlar o vento. E aí essa referência que Chico faz, né, a da disciplina, a gente ter na mão uma chave, ela simboliza muito bem esse controle, né? Eu usar essa ferramenta para não só controlar o vento, mas para direcioná-lo.
né? Exatamente isso que o objetivo de disciplinar o pensamento. É utilizá-lo a nosso favor. E não permitir que ele siga a maioria, siga ou influências externas, mas que ele trabalhe a nosso favor, que ele faz parte do nosso princípio inteligente. Né? Ele não está ligado ao corpo físico, que é transitório. Ele faz parte do nosso princípio inteligente. E é por isso que a gente tem que, ao longo dessa nossa trajetória, cuidar muito bem dele para que ele trabalhe sempre a nosso favor. Emmanuel diz, né, que podemos definir, né, os pensamentos, que é palpável, é fluídico, né? Ou seja, além dessas influências, além das influências, ele está contido ali os nossos desejos, paixões, todos esses sentimentos, mas também essa parte fluídica que vem do espírito, né? Sim. E coordenar isso tudo é que é a chave da qual o Chico... É a chave da qual o Chico fala. Que se a gente seguir nessa analogia, essa chave seria uma chave mestra, daquela que você vai abrindo todas as portas que você precisa e mantendo fechadas aquela que você não precisa mais. Essa é a função da disciplina. Porque assim, se a gente vem num processo evolutório, em alguns momentos a gente fez uso, né, de determinadas portas que hoje já não são mais importantes. Então a disciplina nos conduz a isso, de voltar o olhar para quem nós somos, em que momento da nossa evolução nós estamos, o que nesse momento nos é necessário, o que nesse momento é nosso e o que não é nosso. Então, tudo que não for nosso é hora de trancar essa porta e deixá-la fechada, porque a gente não precisa mais dela. A gente precisa, daqui para frente, trabalhar, reconhecer e utilizar aquilo que é efetivamente nosso, porque nós já sabemos que somos espíritos, nós já sabemos que temos uma bagagem grande de conhecimento. Então, não precisamos mais nos ver conduzidos pelaquilo que nos cerca na vida material. É uma progressão, né? Uma evolução. Ou seja, está presente desde os primórdios, as primeiras civilizações, né? Ali manifestado como instinto, e aí uma dádiva divina com a inteligência, né? O intelecto, a gente vai lapidando, chega até o homem que... tem essa ferramenta, essa oportunidade de coordenar tudo, né, pela inteligência, mas ainda sofre uma influência muito grande, né, das ondulações da matéria. Né, e é uma evolução, né, e até chegarmos, é a evolução que falamos no programa passado, do átomo ao anjo, Sim. Né, que vai chegar até num ponto onde esse pensamento está mais sublime. Né? Ele está mais elevado, mais purificado. É né? importante também entender que quando a gente fala de disciplina, a gente não está falando de rigidez. Né? Porque às vezes a disciplina ela tem uma conotação... de uma coisa imposta. Imposta, né? Você, não é seu. Né? Você não reconhece aquilo como uma verdade, mas é obrigado a executar. Não é dessa disciplina que a gente está falando. A gente está falando da disciplina exatamente de reconhecer o que é seu, entender a importância dele e, apesar das influências externas, seguir este caminho. É dessa disciplina que a gente está falando. É uma coordenação mais leve, mais sutil, né? Mais harmônica. Ela é mais harmônica porque ela responde ao nosso princípio inteligente. Né? Então, por isso, ela caminha de maneira mais harmônica. Por isso é tão diferente da outra disciplina que nos é imposta, muitas vezes. Organizando essa parte interior, né? Porque, na verdade, como dissemos, passamos dessa fase do instinto, dessa coisa mais aguçada, porque a inteligência, a experiência, o intelecto, ele vem aprimorando tudo isso, uma evolução. Sim. Né? Mas ainda vivemos estamos num momento de provas, né? Um momento de expiação, é o momento que vivemos na Terra. Então, essa influência externa, ela ainda pesa muito. Sim. Ela ainda, hoje, compõe fortemente os pensamentos da humanidade. Ou seja, ainda falta essa chave, falta essa ferramenta para esse controle. Acho que falta também a questão de a gente ter dentro da gente muito claramente que
o que a gente pensa, a gente realiza. Né? Porque Ramatiz fala isso, nós somos o que nós pensamos. Então, o pensamento, ele não é só, além dele ser nosso, ele é uma ferramenta para nossa construção. Então, é importante que a gente saiba que é através da disciplina, do controle da mente, que a gente é capaz de evoluir até chegar ao ponto de plasmar a nossa figura angelical. Então, é por isso que é muito importante a gente ter esse controle, ter esse domínio de para onde ele está nos conduzindo. Porque a gente pode estar imaginando estar num processo evolutivo, quando na verdade a gente está pegando um retorno e voltando, como você falou, a responder os nossos instintos mais primários. Não acompanhando, né, essa oportunidade de evolução. Porque é um momento em que já temos aí ensinamentos, ferramentas, elucidações, exemplos vivenciados, né? Qual a melhor maneira para deixarmos mais sutil, né, os nossos pensamentos, tirarmos um pouquinho das impurezas que o plano material, né, fortemente influencia através dos desejos, através das paixões, através dos atos, que a gente sempre comenta no programa, o efeito manada, né? Até quando as minhas ações, atitudes são minhas. Né? A gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais no final do programa, onde a gente vai estar falando aí, tentar refletir aqui para encontrar os melhores, a melhor maneira, os melhores caminhos para poder suavizar um pouco mais, né, os nossos pensamentos. Porque dele demanda, né, a nossa existência. Nós somos o que fazemos e o que pensamos, como Ramatiz fala isso, nós somos o que pensamos. Então, quando a gente até estava falando isso no início, né, quando a gente tem essa tendência, hoje a gente ouve muito isso, né, nesse nosso Brasil, de que brasileiro é corrupto, brasileiro é desonesto, brasileiro é violento. Significa que a gente está realmente plasmando um povo ignorante, violento e desonesto. Porque é assim que nós pensamos. E o pensamento, ele também é resultado do pensamento coletivo. Porque nós não podemos esquecer que nós estamos todos interligados. Então, o que eu penso afeta o todo. O que eu plasmo através do meu pensamento, eu afeto o todo. Então, se eu quero viver num ambiente melhor, meu primeiro passo é pensar num ambiente melhor. É plasmar através do meu pensamento um ambiente melhor. E tem uma força muito grande, né? É a força pensamento, né? E isso é claro, né? No nosso dia a dia, quando estamos em um ambiente onde reina uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia, olha como, né, isso consegue apaziguar o nosso coração. A resposta é imediata, né? Não é? A resposta é imediata. Porque a forma, pensamento, as energias, as vibrações que estão ali naquele local são mais sutis. E a recíproca é verdadeira. Quando nos colocamos dentro de um local onde os pensamentos são terrenos, são muito rasteiros, são agressivos, muito voltados para a matéria, consequentemente sentimos essa vibração, né? A parte negativa se faz presente com uma palpável. Né? Isso é a forma pensamento que está gerando aí no ar. Por isso precisamos atenção, né, ao que externamos, o que sai de dentro de nós, o que sai da nossa mente. Atenção para que a gente fala do que nós externamos, não só o que nós falamos. Você não precisa falar para criar uma forma de pensamento. Né? Porque às vezes a gente se cala, mas está pensando, vibra, né? Está vibrando, e isso já está comprometendo o ambiente. E a gente já falou isso aqui em alguns programas atrás, que a maior força que nós temos é exatamente a força mental.
Então a gente não pode abrir mão disso, de utilizar essa força em benefício do nosso processo evolutivo. Né? Por isso a importância da disciplina, né? Dessa voltar a atenção para organizar tudo isso. O nosso dia a dia, né? O nosso passo a passo, o que fazemos, quais as nossas atitudes, para onde direcionamos o nosso coração, né? O que é meu, o que é externo, o que eu estou influenciado ou o que realmente eu estou sentindo. Né? É um cenário em que precisamos distinguir, precisamos ter certeza do que é cenário, do que é real. Né? O que é o personagem, o que é o ator. É um jogo da vida, né? E se não tivermos atenção para poder conhecermos de perto, né, o que pensamos, o que fazemos, se não tivermos essa disciplina para organizarmos melhor, né, essa nossa estada aqui, esses nossos momentos, consequentemente vamos ficar à deriva, literalmente, né? Vamos ficar sem o controle. E é o que, não, às vezes a gente passa por essa sensação de estar, aliás, eu costumo falar isso, né? Eu não sei para onde, o que aconteceu durante essa semana, né? Que você acordou na segunda e quando você piscou já era sexta-feira, ou seja, porque a nossa mente, o meu pensamento, a minha mente, estavam anestesiados. Então eu fui sendo conduzida, fui respondendo aos instintos que me chegavam e fui respondendo automaticamente. E abrir mão de analisar as situações, de buscar qual era a minha verdade para aquele comportamento ou para aquele, porque eu fui respondendo simplesmente, fui dando uma resposta para aquele momento, só fui respondendo automaticamente. É preciso muita atenção a isso, porque a mente ela vai guardando todas essas informações, né, que nos chegam, tudo, né? As nossas emoções, virtudes, sentimentos, atitudes, pensamentos, tudo vai sendo guardado ali. E se não, isso também é um assunto que vamos falar no final, né? Se não tivermos um controle, uma disciplina disso aí, a coisa tende a virar uma bagunça literal. Né? Estabelece processos, estabelece hábitos do caos. E aí não consegue uma harmonia, né? Ou seja, eu estou dentro da minha casa com o meu familiar, mas a minha mente, meus pensamentos estão lá no trabalho, está na festa, está no futebol, descoordena tudo, vira uma... Né? E esse controle, essa harmonia, né? Essa coordenação, a chave para isso tudo é que precisamos encontrar, né? Que precisamos estar atentos a todo momento para termos esse controle, ou pelo menos tentarmos, voltarmos a nossa atenção para isso, né? Chegamos aí ao final, como é que tá? Eu não estou aqui meio... Tem 1 minuto. Ainda temos um minutinho, né? Minutinho. E coordenar isso tudo, estar atento a isso tudo, a ter essa disciplina, né? A gente vai estar falando aí porque temos vários métodos, várias situações que podemos estar atentos no nosso dia a dia para melhor disciplinar, né, esses nossos pensamentos. Porque quando esquecemos dele, quando deixamos de lado, quando entregamos na mão de terceiros, quando circunstanciamos os nossos pensamentos à condição política, a condição da segurança, a condição financeira, aí a coisa tende a gente abriu mão do controle. Né? Tende a entrar numa escuridão aí muito grande, consequentemente trazendo muito sofrimento, desarmonia e consequências aí trágicas até. Vamos fazer um pequeno intervalo, chegamos aqui ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Já voltamos para o segundo bloco, não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para a segunda parte do nosso programa. Lembramos que vocês podem participar por e-mail, nosso número de WhatsApp, mandando perguntas, dúvidas ou mesmo comentários. Estaremos respondendo no finalzinho do terceiro bloco. Caso não tenhamos tempo, faremos isso por e-mail. Por isso, não esqueça de deixar o endereço. O tema de hoje é a disciplina do pensamento, né? Como disciplinar tudo isso que passa em nossa mente. A disciplina é essa harmonia, essa chave aí que temos para poder harmonizar os nossos sentimentos. E os nossos pensamentos, sabemos aí da definição, como Emmanuel diz, né, o espelho de toda a nossa vida, em toda a sua parte, desde os primórdios do instinto, chegando nesse momento, mas que também não só a influência do externo, né, dos nossos desejos, nossas paixões, as nossas atitudes, ações, mas também um fluido aí universal, né, uma dádiva espiritual. Por isso, para coordenarmos bem o nosso dia a dia, deixarmos um pouco mais sutil a nossa estada em terra, precisamos harmonizar. E já que sabemos que o que entra nos nossos pensamentos são as influências, né, as nossas emoções, como diz Emmanuel, plasmam, né, os nossos pensamentos. E aí, o que temos, né, no nosso interior? Para onde dirigimos os nossos pensamentos? Quais as nossas crenças? Elas são pautadas em cima dos conceitos materiais dessa vivência aqui terrena ou na imortalidade da alma, né? Nas leis divinas, né? Leis de causa e efeito. Sabemos que vamos colher o que plantamos. Sabemos que o que passamos aqui em terra, esse momento, no corpo físico, é milésimos de segundo na nossa existência. Como eu pauto o meu pensamento? No imediatismo, né? Ou nessa vida espiritual, na imortalidade da alma? E isso tudo influencia diretamente, né, nessa organização. Para onde eu direciono? Para onde eu vou? Eu vou para esse lado mais sutil, mais sacralizado? Ou esse lado mais grosseiro, né? Esse lado efêmero, passageiro? Se analisarmos as consequências, né, o que receberemos diante das nossas atitudes, vamos ver que tem um lado que vai trazer frustração, né? Vai trazer desentendimento, vai trazer uma angústia, uma certa tristeza, porque quando direcionamos os nossos pensamentos, quando focalizamos, né, as nossas energias, as nossas vibrações para determinadas coisas que são passageiras, que são efêmeras, que são dádivas divinas, mas instrumentos para a nossa evolução. Né? Aí vamos ver que as frustrações vão vir, né? As decepções vão ser consequentes. E o outro lado, quando direciono para o outro lado, né? Para a fraternidade, para a amizade, para a coisa mais sutil, para os sentimentos mais nobres, né? Na imortalidade da alma, com um objetivo, um foco, um ideal mais sacralizado. Como é que funciona isso, né? As frustrações vão vir, as dificuldades vão vir, mas a nossa visão desses momentos passa a ser diferente. Porque mais a gente fortalecido, tem o filtro, né, da longevidade. Porque quando eu penso naquela perda que eu tive agora e penso com a minha mente material, aquilo tem uma proporção infinita, né? Uma dor sem fim. Peso negativo muito grande. Muito mais pesado. Mas se eu tenho o foco de que eu sou um espírito imortal, que isso é um capítulo da minha vida, vai doer, claro que vai doer, né? Porque a gente está aqui ainda envolto na matéria, então a gente vai sentir dor, mas ela não vai ser eterna.
porque nós sabemos que nós somos eternos, não aquela situação. Então, são as diferenças diárias da maneira para onde a gente coloca o foco da nossa atenção. Né? É o exercício diário de onde colocar o foco da nossa atenção. O que tem acontecido muito é que ou a gente mantém esse foco 100% do tempo virado para o lado material, ou a gente oscila com muita frequência entre o material e o espiritual. E aí a dor, a gente acaba acumulando uma dor que não precisaria. Né? A gente acaba acumulando uma dor que não precisaria. Porque a gente acredita, mas renega a lei de causa e efeito. A gente acredita, mas renega a justiça divina. A gente acredita desde que não me faça sofrer. A gente acredita desde que eu tenha aquilo que eu acho que é importante na vida material. Então é preciso que a gente faça a escolha. Escolha que portas a partir de agora vão ser fechadas. E que portas precisam estar abertas. Né? Esse é o uso consciente da chave. Mas a escolha é consciente. Que portas eu quero fechar? Porque eu acredito que eu não preciso mais dessa porta. Não porque um líder religioso me disse, não porque a minha vizinha está frequentando uma cartomante que falou coisas impressionantes. Não é isso, não é o que vem de fora. É o que eu tenho de verdade dentro de mim, o que eu já amadureci dentro desse conceito. E aí eu faço as minhas escolhas conscientes. E essas escolhas, elas não mudam. Porque se eu vou ao sabor do coletivo, né, ao sabor do momento, ao sabor da matéria, eu vou abrir e fechar portas constantemente e não vou achar o caminho. E apaziguar a mente, o coração, é justamente isso, né? A chave são as verdades atemporais, né? São verdades divinas, são ensinamentos trazidos pelos nossos maiores, vindas do nosso Criador, que só quer o bem de todos. Então, quando temos em consciência, quando organizamos os nossos pensamentos, quando disciplinamos a nossa mente, claro que é um exercício, a gente ainda vai estar falando aqui de algumas coisas para que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia. Mas o importante é essa sintonia, termos a certeza, a fé de que Deus é causa primeira. É uma inteligência suprema. Não é? E existem leis universais que vão se fazer cumprir a todo momento. Que vem se fazendo cumprir desde os primórdios. E que todos estamos sujeitos. Opa, só aí já traz uma certa tranquilidade quando assimilamos. Ler só, falar, é preciso abrir uma porta interna. Chico falava, né? Aprendeu que a felicidade, tornar os dias mais sutis, mais leves, é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Opa, então peraí, é o quê? É trazer Deus para dentro do coração. Deus é a causa primeira. Seja feita a vontade, caiu o mundo, seja feita a vontade de Deus. Ou não? Não é? Opa, se Deus é causa primeira, se nós estamos aqui, já tivemos várias outras encarnações, vamos ter inúmeras outras, quantas forem precisas para... Opa, então peraí, então tudo tem uma razão de ser. Não se resume nesse momento. Aquilo que eu estou vendo ali, que hoje a definição no sistema humano de ser é desleal, existe uma lei divina agindo ali, que eu não conheço, eu só estou vendo aquele momento. Por mais que eu não concorde, eu não posso me contrariar. Eu não posso emanar pensamentos, irradiações e vibrações negativas. Exatamente. Não é? Porque ali tem um passado, ali tem um futuro, ali existe uma situação que está na arquitetura divina. Que ali é exatamente isso, a gente está vendo um trecho da história. Quando a gente não está vendo a história inteira. Não sabemos o que realmente, de fato. E essas situações tendem a nos contrariar muito e modificar, mexer, bagunçar, literalmente, os nossos pensamentos. E lembrando que nós somos o que nós pensamos, se temos pensamentos bagunçados, somos bagunçados e bagunçamos a nossa grana. Porque absorvemos de maneira errada, não é? Por isso que Emmanuel diz, olha, as nossas emoções é que vão
formar as nossas ideias. Então, se nossas emoções, se ela é sacralizada, Jesus, né, no ensinamento, amai a Deus acima de todas as coisas. Ele né? dizia, amai a Deus com toda a tua força e com todo o teu coração. Quer dizer, não era só amar, tinha que colocar tudo que a gente tem nesse amor. E o segundo mandamento, amai ao próximo como a si mesmo. Opa, então espera aí, aquele ali é o próximo. Aquele que eu estou taxando de, que foi relacionado, desleal, que não sei o quê, corrupto, é próximo. É próximo, ele é o próximo. Amar ele também? Ele não é o próximo, ele E amar a ele também é amar a ele também. Porque se estamos dentro das situações, nós fazemos parte. O que estamos falando é que o nosso pensamento influencia. Opa! Então, se eu estou emanando, eu tenho participação nisso aí. Não, e a gente não pode esquecer que nós também não chegamos aqui agora. Exato. Isso, tem um passado. Nós já tivemos numa outra posição. Né? Nós fomos, pouco tempo atrás, provavelmente fomos o desonesto, o corrupto, porque a gente também está num processo evolutivo. Né? E em algum momento, alguém que já estava à nossa frente pode ter nos auxiliado a caminhar. Então, é importante que a gente devolva para o universo aquilo que a gente recebeu de positivo também. E que tenha em mente, né, Ana, que é importante, que a leitura divina, ela é feita em cima da nossa intenção. Sim. Roubou 1 centavo, roubou 1 milhão, roubou. Ah, não, mas eu só disfarço ali no meu imposto de renda. Opa! Ah, eu costumo estacionar em cima da calçada. Opa! Vou comprar esse piratinho aqui que é mais barato. Vou fazer uma compra ali conseguir comprar um lindo telefone ou qualquer outro aparelho por um preço mais acessível. Alguém chegou me vendendo. Opa! Então, não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar que os nossos pensamentos e sentimentos, na maioria das vezes, eles são perversos, eles são rasteiros. Ódio, revolta, angústia, tristeza. Você contou uma história aqui que assim, representa muito bem isso, aquela situação de se comentar um fato que não é real. Né? A gente odeia um time de futebol, a gente odeia um personagem, a gente odeia o vizinho, o ódio é uma coisa muito densa, mas a gente odeia determinadas pessoas com as quais a gente não convive, que a gente não conhece a história, que a gente não sabe quem são, o que passou. Né? Então a gente, além de odiar, a gente vibra e emite e endereça para essas pessoas essas energias extremamente densas e pesadas. E o que vale a contabilidade divina é justamente o sentimento, é o que está se passando dentro. Ou seja, alguém fez uma atrocidade com alguém, tirou a vida de alguém por um determinado momento ali, que odiou. O ódio é o sentimento, é aquele mesmo sentimento, aquela mesma vibração negativa quando alguém direciona um juiz de futebol que erradamente se equivocou ali no momento. Está emanando aquela... Né? E as pessoas não têm essa sensibilidade. Não tem essa atenção. Não tem essa atenção, ainda adormecidos para isso. Hoje, estatística é que 95% da população, da humanidade, está voltada para a matéria, né? Para os bens materiais, para mamon, literalmente. E aí é interessante porque está voltado, fixado para a matéria, para o rasteiro, para o instintivo, mas anseia com uma serenidade, com uma paz, com uma tranquilidade. Quando, na verdade, contramão, né? A paz e a serenidade está o tempo inteiro dentro de nós. Né? Porque Krishna dizia isso para Arjuna, não procura a plenitude, não procura a felicidade, você já é isso. Então a gente vive, a gente cria esse ambiente à nossa volta, denso, pesado, triste, e fica ansiando por um momento mais sublime, sem saber que a chave da porta do sublime está no nosso bolso. Está no interior, né? Tá dentro de cada um. E aí, como não tem, né, ou não está desperto para esses conceitos, acaba ignorando. E, consequentemente, passa-se uma encarnação toda reclamando da vida.
condicionando a má sorte, a saúde debilitada, né? As dificuldades financeiras, as dificuldades do dia a dia, de convivência, terceirizando isso, né? Jogando a culpa na política, né? No processo de política, nos políticos, na segurança da cidade ou do país, né? No patrão, na família, naquele irmão, né? mais adverso, no pai mais rigoroso, e passa-se encarnações e encarnações sem o despertar para essa essência, né? Do que aqui estamos fazendo, quais os nossos propósitos, o que a vida nos apresenta são testes e provas que a todo momento estão sendo contabilizados divinamente. E eles só vão, ou seja, essa paz, essa harmonia que todos almejamos, mas que estamos sempre na contramão, né? Queremos, mas jogamos contra. Dificilmente ela vai se fazer, porque o interior, a paz externa, nós falamos isso no programa passado, Paul Bruton falava muito isso, a paz externa, ela é utópica quando há essa confusão interna, né? Esse turbilhão de sentimentos negativos internos. É impossível, é utópico fazer uma paz interna. E o que acontece, o que a gente presencia no dia a dia, que precisamos estar sempre nos policiando, né? Sempre com a atenção voltada, é que emanamos esses sentimentos a cada momento. Uma notícia que vem do WhatsApp, uma postagem numa rede social, uma novela, um jornal, né? Um comentário de um amigo. Isso acaba infestando negativamente. E como não temos essa chave harmônica, né, que apazigua o coração e mente, porque desconhecemos esse conceito, ou até conhecemos, mas não assimilamos, que Deus é causa primeira e que tudo está no seu devido lugar, não existe vítima, dificultamos então, né, essa estabilidade do pensamento, essa disciplina, coordenar tudo isso, né? E gera um conflito muito grande, porque nós já sabemos o que nós precisamos fazer, porque a informação está aí, ela chega o tempo inteiro, então nós sabemos o que precisamos fazer, mas ao mesmo tempo não temos disciplina, coragem, perseverança para fazer. Então isso cria um sentimento de frustração, porque às vezes até inconsciente. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei qual é o caminho, mas eu não faço. E aí eu me frustro porque eu não sou capaz de fazer. Então a gente o tempo inteiro vai se enredando, a gente vai aspiralando o nosso processo evolutivo, quando ele podia ser um pouco mais reto, vai, né? Empurrando para frente, né? Vai colocando embaixo do tapete. Se não colocar força nessa vontade, né? Dificilmente a coisa acontece, né? E é justamente isso, força nessa vontade é que vai ser, o start, né? Desse processo aí de evolução, que é o que estamos fazendo aqui, né? Tirar essas impurezas. Chegamos aqui ao finalzinho do nosso segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco. Não sai daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, com o tema A Disciplina do Pensamento. É um tema aí relevante, muito amplo, né? Daria para ficar um dia aqui falando a respeito, ainda teríamos coisas ainda a serem... Podemos continuar devendo. E como achamos importante a gente... Falamos da disciplina, falamos do pensamento, a disciplina no pensamento, e sabemos que ainda somos muito influenciados, né? Ainda temos uma carga muito grande, vindas de fora, vindas do externo, que chega até nós. E vamos refletir um pouquinho a respeito de como podemos fazer, né? Qual a maneira, qual o caminho, quais as atitudes, pensamentos, sentimentos que podemos colocar no nosso dia a dia para deixar um pouco mais sutil, né, o que passa em nossa mente, né, consequentemente modificando as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, fortalecer essa força de vontade para o sagrado, para o sublime. Emmanuel diz que nós encontraremos o que buscamos, né? Porque buscamos, porque receberemos o que merecemos. Então precisamos organizar um pouco mais isso. O que queremos de fato, né? Qual é a nossa vontade? Em que eu creio? Precisamos organizar isso. A partir dessa organização, de colocarmos em mente esses propósitos, todos, é unânime, todos queremos paz, harmonia, tranquilidade, né? Saúde física, tranquilidade na vida, nos relacionamentos, com a família, na vida financeira, tudo, né? É o que, se fizermos uma enquete, né? Pelo menos sã, né? A mente sã vai dizer que, né? E isso tudo levamos para a nossa oração, né? De manhã e à noite, sempre o que pedimos é isso, paz, harmonia, tranquilidade. E se mudarmos um pouquinho esse cenário, o André Luiz fala muito isso, né? Preste bastante atenção nas preces, porque determinadas situações, elas nem chegam, porque elas não têm sentido, né? Está totalmente contrárias à vontade do nosso Criador. Porque são desejos materiais e somos espíritos. O que precisamos? Fortalecer o espírito. Quando fortalecemos o espírito, palavras de André Luiz, quando fortalecemos o espírito, quando nas nossas preces, quando sintonizamos nosso coração e mente com o alto, com os nossos maiores, se pedirmos para fortalecermos o espírito e nos conscientizarmos da nossa essência, consequentemente, vamos ter uma força maior para esse lado. Jesus, primeiro o reino dos céus e sua justiça. Depois, tudo mais virá como acréscimo. Quando ele falou tudo mais, podem acreditar, é tudo mais mesmo. Não iria falar trazer uma frase que não, ou uma afirmativa, um ensinamento que não fosse verdade. Tudo mais mesmo. Quando estamos voltados para Deus, o dinheiro ele pode não ser muito, mas o pouco com Deus é muito. É salutar, é sutil, né? A harmonia, o que precisamos no nosso dia a dia. E aí, consequentemente, vamos perdendo o que Buda diz, né? A complicação, o que traz a dor é justamente essa ilusão, esses desejos, essas paixões terrenas. Perdemos o controle do necessário. Né? A angústia hoje, o que a gente vê, desvios e desvios de dinheiro, para que tanto dinheiro? Não há mais a necessidade de tanto dinheiro. Né? Vira uma doença mental, uma desorganização dos pensamentos muito grande. E quando harmonizamos os nossos pensamentos, né, para as coisas mais sutis, a coisa tende a ficar um pouquinho mais, né, quando direcionamos para esse outro lado, né? É legal. Mas acho que seria legal a gente dar alguns exemplos de como é que a gente consegue fazer isso, né? Porque assim,
O pensamento, ele é volátil, ele é volátil, né? Ele não vai ficar ali sentadinho no cantinho esperando a gente tomar uma decisão. Mas a gente consegue assumir o controle, primeiro, quando a gente se reconhece como espírito. Segundo, quando a gente busca respostas, as nossas respostas, e não as respostas prontas que vêm da matéria, né? E para que a gente possa assumir o controle do pensamento, por incrível que pareça, a gente precisa silenciar. A gente precisa se recolher. Porque enquanto a gente está enxergando, processando a informação com olhos da matéria, com os ouvidos da matéria, com a mente da matéria, a gente não consegue chegar nas respostas. É preciso que a gente utilize todas as nossas ferramentas como espíritos. Então, a gente precisa silenciar o barulho, né? A gente precisa silenciar a ventania para poder saber para que lado sopra a brisa. Porque o pensamento da mente, ele é uma brisa, ele é sereno, ele é suave, ele é acolhedor. O que a gente vive é um vendaval. São esses milhões de informações que vêm, a gente às vezes não sabe nem de onde. Então, é preciso, primeiro, silenciar. É preciso fechar a janela para a ventania e deixar que aquela brisa venha e mostre para a gente qual é o nosso caminho. Calar o externo, né? Exatamente. Dar um tempo para a gente mesmo, né? Parar, organizar, sintonizar, voltar para aquele momento, tentar ao máximo se distanciar de toda e qualquer influência externa naquele momento, que torna-se um momento sagrado, divino. Né? É um encontro com o nosso Criador, deixar a mente limpa, vazia, né? Para que consigamos, é um exercício para um controle. Exatamente. Né? Para poder harmonizar isso. Porque uma coisa que que a gente precisa entender, ao longo da nossa vida nós vamos criando hábitos, né? O nosso cérebro processa tudo, as informações, a maneira como a gente responde, então ele cria hábitos, tudo para economizar energia e facilitar a vida dele. Como é que a gente deixa de ser dirigido por um hábito? A gente precisa criar um outro. A gente precisa dar para o cérebro uma outra informação. A partir de agora, não faça assim, faça assim. Coordenar, né? Tem que substituir um hábito pelo outro. E a maneira de você substituir a ventania é exatamente essa. É calar, silenciar, se recolher para que, no lugar dessa ventania, venha aquela brisa gentil que conduz a gente da maneira correta. E dar correta. ritmo a isso, né? Fazer, perseverar. Isso né? Um exercício uma disciplina, constante. Com isso. E uma outra coisa que sempre, os sábios sempre nos dizem, né? E a gente esquece com uma facilidade muito grande. O passado é importante para tirarmos lição, mas não podemos demorar com ele, né? Não podemos trazer ele para o presente. O que passou já não podemos mais modificar. Sofrer com aquilo, trazer aquela angústia, aquela situação adversa para o nosso presente, vai influenciar negativamente. Sim. E o futuro está na mão de Deus. A única certeza que toda a humanidade tem é da morte, né? Do fim do corpo físico nesse momento. Sim. Mas nenhuma certeza. Então, trazer essas aflições do que vai acontecer amanhã, como Jesus diz, amanhã, deixa para cuidar dele amanhã. Vamos para o hoje, para o aqui, o agora. E isso é importante porque nessas atribulações, nessas confusões do dia a dia, estamos tão acostumados a deixar bagunçado, desorganizar os nossos pensamentos, que estamos em casa com a família, mas o pensamento está no trabalho. E aí quando a gente está no trabalho, o pensamento está na família, porque a consciência pesa, né, que eu não estou fazendo... E vi um exemplo, eu estava vendo isso na televisão, achei aquele exercício muito interessante. Um repórter no shopping, na praça de alimentação, perguntou para a pessoa assim, quanto tempo você demora para fazer uma refeição? Aí as pessoas diziam, 20 minutos, 25 minutos, aí, tá bom, então vamos começar a comer. 5 minutos, 6 minutos. E aí as pessoas se assustavam.
Porque 6 minutos é muito tempo, muito pouco tempo para você fazer uma refeição. Mas por quê? Mas por que você comeu tão rápido? Não, porque eu tenho que voltar de volta no trabalho, eu tenho que buscar o filho na escola. Tinha tudo para fazer, menos a atenção no que ele estava comendo. E a gente faz isso, né? Que sabor que tem aquela comida? Pega uma xícara de café, que cheiro tem o café pronto? Que temperatura está a xícara do café? Qual é a cor daquele... Não faço ideia, porque eu tenho que engolir o café e ir embora. E isso que eles dizem, olha, preste atenção, volta para o aqui, o agora, que é o importante. Não deixa a influência, a ansiedade né, do futuro e nem o sofrimento do passado. Eu vi uma definição uma vez de um amigo espiritual, que eu achei uma das mais, que ele diz que a vida é aquilo que passa embaixo do nosso nariz e a gente não vê. Porque está sofrendo com o passado ou preocupado com o futuro. Né? E tem aquela, vale a pena repetir, já falamos aqui uma vez, as perguntas, o discípulo perguntou ao sábio, né, quais são as 3 coisas mais importantes da vida, e perguntou a ele, qual o momento mais importante da nossa vida? A resposta do sábio foi o aqui, agora. Né? E qual a pessoa mais importante na nossa vida? Aquela que está ao seu lado, naquele momento, o agora. Né? E qual a nossa missão aqui? Fazer aquela pessoa feliz. Agora. Agora aquela pessoa, aquele momento, esse momento agora, a pessoa que está ao seu lado naquele momento, e a missão é fazer essa pessoa feliz. Respostas de um sábio, que precisamos parar, analisar, pensar. Porque quanto menor a influência que tivermos, mais seguro vamos estar, mais fé vamos estar demonstrando ali, sentindo, né, nas forças maiores, nas leis divinas. Nós somos os arquitetos, nós que construímos, né, nós é que fazemos o nosso destino, nós é que direcionamos o nosso coração e, consequentemente, vamos nos fortalecendo, habilitando para ter o controle dessa chave, para abrir a porta. Eu entro e saio a hora que eu quiser, eu vou no passado e volto a hora que eu quiser. Não preciso tumultuar a minha vida. Exatamente, não preciso trazer o passado junto comigo. Vou lá, faço a visita, levanto a informação que eu preciso e volto para o meu presente. Viver descontrolado, né? E organizar o nosso tempo, os nossos dias, é importante isso, ter esse comprometimento dessa nossa rotina de pararmos, falarmos conosco mesmo, nos conhecermos, né? Quem somos, de onde viemos, o que eu estou fazendo aqui, para onde, quais as minhas atitudes, o que eu, né, coloco nos meus pensamentos, o que é meu de fato, né? Os meus pensamentos, eles estão todos influenciados pelas notícias que recebi na rede social, pelo que eu vi no jornal. É só isso que eu falo no meu dia? Né? O que tem meu ali? O que eu parei, pensei, analisei e conceituando dentro da minha essência, né, eu tive uma resposta, eu formei um conceito. Eu acho que assim, um exercício legal é pega uma folha de papel e escreve lá, quem eu sou. Sem adjetivos, né? Quem eu sou, o que eu sinto. Normalmente a gente se define assim. Eu sou casada, eu tenho tantos anos, eu sou profissional disso, sou professor, advogado, médico. Eu não sou nada disso, né? Eu não sou nada disso. Eu sou um espírito eterno. Então eu não sou casada, eu estou casada, eu estou administradora, eu estou mãe de 2 filhos. E aí tenta refinar isso. No que eu realmente acredito? Né? O que realmente serena o coração? Quais são os pensamentos que me trazem aquela sensação de plenitude? Porque esse é o caminho que vai me levar para a paz, para a harmonia que a gente vai buscando. Não é aquela coisa que me aflige, não é aquele pensamento, aquela obrigação que me angustia. Isso jamais vai me trazer serenidade, jamais. E é o que a gente sempre fala, né, que a vida, ela está preparada para nos trazer provas, testes, expiações. Ela não está aqui para satisfazer os nossos desejos, né? Então, o que a gente vai pegar no dia a dia são confusões mesmos, e aí é que aí é que os ensinamentos dos nossos maiores vêm para nos ajudar a direcionarmos, porque o que vemos aí
cotidianamente. Nos jornais, na televisão, em toda a mídia, o que a gente vê são notícias que têm altos e baixos, modificam a todo momento, aquela coisa, né, perversa, aquela coisa, porque está passando ali, está trazendo para a gente as adversidades que são reflexos do que nós, a humanidade, está emanando nesse momento. Então, sabemos que não são coisas salutares, boas. E, consequentemente, como não temos essa chave, essa estabilidade dos nossos pensamentos, consequentemente dos nossos sentimentos, ficamos volúveis. E é interessante, né? Assim, você falou em chave, a gente está assistindo todo esse noticiário difícil, as pessoas sofrendo dor, traição, guerra. Mas se você procurar, né, um filtro, outro tipo de notícia, você vai encontrar. Você vai encontrar uma criança de 6 anos que convenceu o pai a abrir um cinema na comunidade pobre que ele mora. É isso aí. Quantas vezes isso apareceu no noticiário? Nenhuma, porque não é isso que a massa está ansiando. Mas procura esse tipo de informação, você vai encontrar as pessoas que saem de casa de noite para conversar com o outro que está na rua, as pessoas que trazem para dentro de casa. Então, assim, tem muita coisa acontecendo em paralelo. O que a gente precisa é sintonizar no caminho correto. Porque não é só dor, tristeza e morte que acontecem todos os dias. Se fosse assim, não existia mais ninguém vivo nesse planeta. E o medo das pessoas, às vezes, é justamente ficar diferente da massa, né? Ah, não, porque todo mundo ali está falando dos roubos, dos desvios, das falcatruas, então eu tenho que estar inteirado aqui para poder, senão eu vou ficar fora ali do... As preocupações são estas, incríveis, como são rasteiras. Mesmo essas notícias trazendo dor, trazendo angústia, trazendo insônia, a gente insiste em seguir essas notícias porque precisa comentar. Isso. Né? Olha como é que está no controle remoto, está condicionado, é efeito manada. É um buraco, é uma escuridão, é um lamaçal. Mas se está todo mundo caindo, eu vou também. Então é preciso organizar, disciplinar os pensamentos, principalmente para isso. E hoje tem que estar atento, porque essa inconstância, essa bagunça, essa situação toda adversa que nos apresenta no dia a dia, que são necessários, são instrumentos de aprendizado. Consequentemente, se não tivermos aí o nosso dia a dia pautado em forças maiores, né, nos ensinamentos, consequentemente vai ficar no controle remoto. Consequentemente vai ficar circunstanciado a essa bagunça literal. Sim. Né? Literalmente. E vai sofrer as consequências. E vai, consequentemente, vai ficar na angústia, na dor, na revolta. Né? Passa dias e dias na revolta, na tristeza e condicionando a infelicidade a essas situações. E gerando mais tristeza, mais dor, mais revolta e mais infelicidade. É a forma de pensamento, né? E aí a gente volta lá na questão da lei de causa e efeito. Se eu planto, eu colho. Então eu preciso ter muito cuidado com o que a gente gera, com a energia que a gente cria, com a energia que a gente reverbera, porque ela volta pra gente. Ela volta pra gente com a mesma força e a mesma intensidade que a gente produz. Acho que estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa. Tinha mais algumas coisas relevantes aí para a gente estar, mas, infelizmente, lembramos que no programa da próxima semana, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ramatiz, uma proposta de luz. É o terceiro, não é isso? É o terceiro. Vamos estar falando aqui dos ensinamentos aí, do nosso mestre Ramatiz, que tem aí mensagens muito salutares, ensinamentos aí que precisamos conhecer, que é justamente universalizar os nossos pensamentos, sentimentos, para poder encontrarmos uma vivência melhor aqui em Terra. Não perca, próximo sábado, aqui, ao vivo. Chegamos então ao finalzinho do nosso programa de hoje. Uma boa semana para todos. Algum comentário, menino? Vamos experimentar atenção na hora de tomar o café. Vamos dar ao café o devido respeito que ele merece. 5 minutos
aroma, cor, temperatura e sabor. Isso já é um exercício para a gente disciplinar o nosso pensamento. Isso, um tempinho para nós mesmos e, consequentemente, um tempinho para Deus. André Luiz tem uma frase que vale a pena sempre estar em mente. Quem nos enviou aqui para a Terra está nos observando. Uma boa semana para todos. Paz e luz e até o próximo sábado. Tchau, gente. Grande abraço.